No dia 17 de outubro de 1989, no Guarujá, cidade litorânea de São Paulo, nascia Charles Oliveira da Silva, conhecido hoje como Charles do Bronx. Fala tropa, meu nome é Alan Michiuti e nesse vídeo aqui eu venho trazer 7 curiosidades sobre Charles Oliveira ou Charles do Bronx, para quem conhece. Primeira curiosidade que eu vou trazer para vocês é sobre a origem do nome do Bronx. Muita gente acha que realmente é o nome dele, mas não é. É um apelido que ele escolheu bem no começo da carreira. Ele queria marcar o nome dele como fosse da periferia, como fosse da comunidade. E o nome do Bronx, que vem de um bairro da periferia lá dos Estados Unidos, responsável pelo movimento do hip hop na década de 80 e 90. E ele se identifica muito com essa questão de gueto, de favela, porque é da onde ele veio da comunidade. E ele queria carregar esse nome para onde ele fosse. E ele também achava melhor do que apenas Charles Oliveira. E ele tinha razão, né? Quem não conhece o Charles do Bronx? Segunda curiosidade que eu venho trazer para vocês é sobre a história de superação que começa bem antes dos 10 anos de idade dele. Como a maioria das crianças, o Charles ele sonhava em ser jogador de futebol. Quem nunca sonhou com isso, né? Porém, em 1906, aos 7 anos de idade, ele começou a sentir fortes dores no corpo e problemas para andar. Imagina, uma criança que não conseguia andar direito e sentia muita dor. Em certo momento, não conseguia nem mexer as próprias pernas e Charles foi diagnosticado com febre reumática, uma doença que afeta diretamente o coração. E ele também foi diagnosticado com um sopro no coração. E os médicos falaram que o Charles ele jamais poderia praticar esportes, porém, os seus pais não aceitaram aquilo ali e simplesmente deixaram o garoto continuar praticando esporte com muita fé em Deus, e eles tinham razão. Realmente, o Charles conseguiu, depois de um tempo, fazendo alguns exames, que não tinha mais nada ali e ele estava curado. Comenta aí se você sabia sobre isso aí, que o Charles quase não praticou luta porque desse problema de saúde dele aí. A terceira curiosidade que eu trago para vocês é que o Charles ele começou a praticar jiu-jitsu com 12 anos de idade e era através de um amigo que infelizmente acabou falecendo, que levou ele para um projeto social. E ele se apaixonou pela modalidade, tanto que ele se escondia, ia para campeonatos escondido da mãe, porque a mãe tinha muito medo, assim, pela questão de pancada, mas permitiu que o garoto praticasse a modalidade. Então, se imagina aí a história dele sendo mudada através da luta com os 12 anos de idade. A terceira curiosidade que eu trago para vocês é a paixão que ele tem sobre cavalos. Isso mesmo, o Charles é um amante ferrenho dos cavalos. Ele pratica uma modalidade chamada de American Trotter, que é corrida de cavalos com charrete. Você deve ver ele várias vezes postando nas redes sociais dele lá, ele com seus cavalos e competindo, e ele ganhou até prêmios. Tá? Então ele não é só bom dentro do octógono, ele é bom também no American Trotter. Comenta aí se você sabia sobre isso aí. E a quarta curiosidade que eu trago para vocês é sobre ele ser o recordista de finalizações dentro do UFC, Ultimate Fighter. Então você imagina aí, ele carrega exatamente 16 finalizações, superando nomes como da família Gracie lá dentro do evento. E ele vem se consagrando cada vez mais, mostrando que ele é completo tanto em pé quanto no chão. A sexta curiosidade que eu trago para vocês é sobre a questão da visão dele. O Charles, ele usa óculos, você já pode até ver em algumas entrevistas, que é fundo de garrafa mesmo. Ele tem uma miopia muito grave. Mas ele conta em algumas entrevistas, principalmente no Flow Podcast, que lá dentro ele praticamente enxerga normal, sendo uma dádiva de Deus aí para fortalecer ele cada vez mais. A sétima curiosidade que eu trago para vocês é a grande fé em Deus que ele tem. Eu trago isso aí porque alguns atletas realmente são ateus e o Charles ele mostra que ele tem a fé em Deus inabalável. Em algumas entrevistas ele fala aí que Deus estava provando ele, colocando na cova dos leões, mas ele iria sair campeão e, como você sabe, ele foi campeão. Comenta aí embaixo se você sabia sobre essas curiosidades sobre Charles Oliveira ou Charles do Bronx. Tamo junto, curte aí, segue a gente.